Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta dentro do 30º domingo do tempo comum do ano C. A primeira leitura se encontra lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 35, que diz assim: O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus, como Ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a reflexão da primeira leitura, quero te contar uma novidade essa semana do canal. Agora temos um grupo do WhatsApp, onde você vai receber os links diretamente no seu celular. Você que tem interesse de participar, olha aqui embaixo na descrição, tem 5 grupos, você escolhe somente um, entra e você vai receber diariamente os links da liturgia. Mas vamos agora voltar para a primeira leitura, não é? Como eu disse, esse texto de hoje se encontra lá no livro de Eclesiástico. Aí nós precisamos compreender o contexto que estava sendo vivenciado para que fique mais claro para nós. O livro de Eclesiástico é datado atualmente pelos estudiosos como sendo escrito ali no século II a.C., provavelmente entre os anos 195 até o ano 171 a.C. Nesse tempo, os Seleucidas estavam dominando a região da Palestina. E vai acontecer uma situação específica no âmbito cultural e filosófico que nós chamamos de helenismo, que é justamente a dominação do Império Romano sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a filosofia e por aí vai. Então, na verdade, o que estava acontecendo? O judaísmo, pouco a pouco, estava perdendo algumas características suas em detrimento da influência da cultura romana. Então, alguns costumes, alguns termos, algumas festas, algumas realidades assim. Partindo-se desse pressuposto, o livro de Eclesiástico, então, foi escrito especialmente para poder chamar a atenção de que a sabedoria de Deus está acima da sabedoria do homem. Isso porque, dentro do helenismo, o homem estava no centro da realidade e não mais Deus. É nesse contexto que o nosso texto de hoje se encontra. Lá no versículo 15b, olha o que vai dizer: O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. É a primeira verdade que é falada, e vou contar para vocês que em pleno 2022, às vezes nós não entendemos. O nosso Deus, Ele não discrimina pessoas. Isso quer dizer que Ele é um Deus de todos. Ele busca amar a todos. Se é homem, mulher, preto, branco, criança, adulto, jovem, idoso, por aí vai. Deus não faz discriminação de pessoas. E partindo deste versículo, eu preciso entender que se eu quero ser um autêntico filho de Deus, eu preciso também não fazer discriminação de pessoas. Eu não posso ficar olhando de uma forma para um, de outra forma para outro, e por aí vai. Deus nos chama a amar a todos, a de fato conviver com todos e a ser suporte com todos. Mas ele continua. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Isso porque estava em vigor, amados irmãos e irmãs, uma espécie de uma teologia chamada teologia da retribuição. Que inclusive o Evangelho vai tocar muito sobre esse assunto. Que parece que o quê? Aquele que na sua vida vive uma realidade à margem da sociedade, por algum motivo, por exemplo, um defeito no corpo, uma doença, como no caso das mulheres, quando nasciam sem poder dar à luz, nasciam estéreis, se dizia logo que aquela pessoa era amaldiçoada diante de Deus. E se essa pessoa é amaldiçoada, se subentende-se que as orações delas não são ouvidas por Deus. Mas aqui o autor diz que não. Que na verdade, Deus não é parcial em prejuízo do pobre, ou seja, ele não fica prejudicando aquele que é pobre, mas escuta sim as suas súplicas. Ele inclusive vai dizer que o órfão e a viúva, quando desabafa, Deus jamais despreza a sua súplica. Por que o órfão e a viúva aparecem aqui? Em primeiro lugar, a viúva, por ser mulher, quando o seu esposo morria e o seu filho morria, ela não tinha direito a nada. E para piorar a situação, se o esposo dela tem alguma dívida em vida, ela vai ter que pagar do seu próprio bolso. Mas como ela vai fazer isso? Ela vive já à margem da sociedade, ela não tem direito à herança direito, não tem direito a terras direito, ela vivia uma situação deplorável. A mesma coisa acontece em relação ao órfão. O órfão, ele, por exemplo, não vai ter herança nenhuma, então ele vai também viver à margem da sociedade.
E o órfão aqui não é apenas quando o pai ou a mãe falecem, mas também quando o pai ou a mãe rejeitam, desprezam. Então aqui aparecem duas situações bem específicas da sociedade daquele tempo para mostrar que Deus tem misericórdia dessas duas classes. Depois, no versículo 20, agora se generaliza, ao dizer que quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. Ou seja, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais de fato Deus ele vai acolher as nossas súplicas e elas subirão até as nuvens. Eu quero chamar a atenção para você, que alguém pode dizer assim, então eu rezo, eu peço coisas a Deus, eu rezo, parece que Deus não escuta. Então isso quer dizer que eu não sirvo a Deus como Ele quer? Não. Na verdade, a gente precisa entender que Deus escuta sim as nossas orações, mas Ele sempre busca trazer para nós o melhor. Atenção a isso. Deus escuta sim a minha prece, Deus escuta sim a minha oração, Deus escuta o meu clamor, mas Ele só busca trazer aquilo que é o melhor para mim. Porque Deus não é um pai maldoso, que só porque eu pedi, sabendo que não é bom, Ele vai permitir aquilo dali. Nada disso. E aí depois no versículo 21 vai dizer, a prece do humilde atravessar as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça justiça aos justos e execute o julgamento. Olha que bonito. Quanto mais humildes nós formos, quanto mais nós reconhecermos que somos nada, porque humilde vem da palavra humus, e lembra de terra, de que nós viemos da terra e à terra voltaremos, quanto mais reconhecermos o nosso nada, mais a nossa oração se eleva até Deus. E aí vem um grande segredo para a oração. Aquele que deseja de fato rezar bem, precisa se abandonar, precisa se despojar, precisa se esvaziar da sua vontade, do seu próprio eu, do seu orgulho, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, por aí vai. Porque se nós não fizermos assim, a nossa oração não vai ter a mesma eficácia. Quanto menos de nós, mais de Deus. Quanto menos da nossa vontade, mais a vontade de Deus prevalece. Essa tem que ser a grande certeza do nosso coração. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que tudo vai mudar completamente na nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs, é esta a grande mensagem, digamos assim, central da primeira leitura. O órfão e a viúva, aqueles que são pobres, aqueles que servem a Deus, aqueles que são prestes. Nós temos um Deus que escuta. Mesmo que os outros digam que não, você é amaldiçoado, Deus não vai te escutar. Deus escuta sim. Essa é a grande verdade que o autor bíblico traz. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal e mais uma vez reafirmo aquilo que falei no início. Você que deseja receber os links aqui dos vídeos diretamente no seu celular, corra e participe aqui dos grupos de WhatsApp. Tem 5 grupos aqui embaixo. Escolhe apenas um, entra somente em um deles e você vai receber os links diariamente no seu celular, tá bom? Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos aqui do canal. Até mais!